Olá, minha gente, minhas amigas, meus amigos. Vamos fazer nosso vídeo aqui no final da tarde dessa sexta-feira. Ainda tem um sol que até atrapalha aqui os reflexos. A camisa parece que está toda manchada, mas tá bom. Interessante a nossa reflexão hoje, que está baseada no verso 1. É o primeiro verso, né? A primeira passagem da Bíblia, verso 1 do Salmo 23. Que às vezes a gente tem dificuldade de entender essa passagem, porque diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por sinal, ela dá margem à teologia da prosperidade, que é muito apresentada atualmente nas igrejas mais modernas, as neopentecostais, por exemplo, né? Só que a realidade é diferente. Em toda a história, a humanidade tem mais falta de coisas do que abundância, né? Então, e parece que de modo especial aqueles que aceitam o Evangelho, que vivem o Evangelho, passam por provações maiores ainda. Eu diria que esse é um assunto geral que abrange a todos. Mesmo os abastados sentem falta porque nós nunca somos completos, né? A humanidade, essa é a situação. Na minha família, por exemplo, eu me lembro, por volta do ano de 1956, meus pais saíram do Ceará para a região amazônica, depois voltando para o Maranhão. Em 1960, meu pai e minha mãe aceitaram o Evangelho junto com os adventistas do sétimo dia, lá no interior do estado. E a situação dos meus pais já não era muito favorável naquele tempo, né? Então agora a expectativa é que o Senhor é meu pastor, então não vai faltar mais nada. No entanto, acontece uma tragédia. 2 meses depois, meu pai, antes de completar 39 anos, tem um ataque fulminante do coração e morre. E então fica minha mãe viúva, 36 anos, com 10 filhos para cuidar, numa situação probante, de muita dificuldade. Imagina só, a comunidade toda teve o mesmo pensamento: perdemos a família toda, porque essa mulher não vai permanecer na fé. Interessante que hoje eu sei que minha mãe, ela não sabia, porque tinha pouco conhecimento, mas ela estava realmente convertida e cheia do Espírito. Ela ficou mais forte ainda na fé. Me lembro que ela lia o Salmo 91 o tempo todo, né, durante ali o funeral do meu pai. E continuou lendo a vida inteira. Morreu aos 94 anos, morreu uma morte tranquila, teve uma saúde de ferro, nunca sentiu dor de cabeça. Assim ela me falou. Realmente minha mãe era muito sadia, né? E deixou o exemplo para a família toda. E um dos grandes exemplos que minha mãe deixou, por exemplo, que é impressionante, essa coisa que a gente não pode explicar, porque são coisas espirituais, só se pode entender pelo espírito, é que minha mãe ganhava um pouquinho de dinheiro para sustentar os filhos. E todo sábado ela separava o dízimo, colocava no envelope, conforme a tradição, e levava para a igreja. E esse exemplo dela já está hoje refletindo nos bisnetos dela, né? E já tem eu não sei como diria, um tataraneto, é o meu bisneto, já está sendo ensinado a ser fiel na devolução daquilo que pertence ao Senhor. Pois bem, em resumo, aonde está então a promessa? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Para minha mãe faltou praticamente tudo. Agora, eu não quero dar aqui muita coisa falar muito sobre a minha mãe. Eu prefiro falar sobre 2 apóstolos que eu escolhi aqui. O primeiro é o apóstolo Pedro, que no começo era cheio de presepada, como a gente sabe, mas no final se converteu
batizado, como disse o João Batista, né? Aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito e com fogo. Então Pedro, agora convertido, ele foi morto, como sabemos que os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos foram mortos de maneira cruel, com exceção de João. E Pedro foi morto crucificado. Diz a tradição que no momento da crucifixão ele falou para os seus carrascos, seus algozes, olha, não dá para me crucificar de cabeça para baixo, quer dizer, o cara está zombando da morte, né? Porque eu não sou digno de ser crucificado, de morrer como morreu o meu mestre. Bom, isso não está na Bíblia, mas está na tradição. E eu até acredito perfeitamente, né? Pois bem, agora eu quero dar mais ênfase aqui a Paulo, até porque a história de Paulo é mais rica um pouco, né? E quero começar porque Paulo esteve preso só em Roma 2 vezes. A última vez já foi ali por volta do ano que ele morreu, por volta do ano 64, 67, mais ou menos. E Paulo não tinha bens materiais, porque o sentido do verso 1 do Salmo 23 é o seguinte: se o Senhor é meu pastor, é como, ainda que falte tudo, é como se não tivesse faltando nada. Então Paulo dá o exemplo disso. Ele escreve primeiro eu vou ler aqui um texto que eu escolhi dele, que é Romanos 8, verso 38 e o verso 39. No 38 ele diz assim: pois eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes. Aí o verso 39 ele continua, diz assim: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Bom, aqui ele já dá uma demonstração realmente de que está cheio do Espírito, né? O pensamento dele estava totalmente no porvir. E em Éfeso estava o mais importante discípulo dele, que era Timóteo. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele escreve o verso 13. O verso 13 ele diz assim: olha, quando você vier, você traga meus livros, meus pergaminhos e a minha capa. Isso, pelo que nos consta, eram os bens materiais de Paulo, era tudo que ele tinha. A capa, porque ele estava preso, o inverno se aproximava, não tinha conforto nenhum, e ele precisava da capa para se proteger do frio, né? E aí nos versos 7 e 8 do mesmo capítulo 2, né, ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira, acabei a carreira, né, dependendo da tradução, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia. Não só a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Imagina só as expressões de Paulo numa situação probante dessa que ele estava vivendo. E uma outra citação que é... Aliás, antes eu quero falar da expectativa da morte. Ele sabia que estava bem próximo à sua morte e ele deveria, inclusive, morrer também crucificado, que era a pior morte existente na época, né? Provocava mais sofrimento, mas como ele era cidadão romano, ele não poderia ser morto crucificado. Então ele ficou determinado que ele morreria decapitado. E a decapitação é o seguinte: amarrava, provavelmente o sujeito ficava também nu, não tinha roupa nenhuma, né? E os pés amarrados, as mãos amarradas para trás, colocado na horizontal. Imagino que numa plataforma qualquer, assim, mais alto, para não ficar tão baixo no chão, né? E 2 carrascos, um ficava com a espada na altura da coxa e o outro na altura do pescoço, esperando o comandante lá dar ordem para a execução. Então, aquele que estava à altura da coxa, ele dava uma espetada, uma enfiada na coxa. Imagina só, aquilo atravessando os nervos, os músculos e tocando no osso.
Era uma dor tão terrível que o condenado dava um grito e jogava a cabeça para trás, deixando então o pescoço aberto para o outro fazer a degola, né? Paulo sabia de tudo isso. Mesmo assim, em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz assim: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Dá para entender essas coisas? Não dá, isso é coisas do Espírito, é coisa que é só coisas da fé, coisas operadas por Deus. Paulo estava tão cheio do conhecimento e da esperança do porvir, da glória eterna que o aguardava, da coroa de vida eterna, como ele falou e ele esperava, que ele... Aí então a gente vê aqui o cumprimento exatamente da palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Diante da morte, pobreza total, prisão, uma prisão nojenta, e o sujeito se expressa de maneira que demonstra uma paz, é aquela paz que Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, porque a paz do mundo é baseada na ausência de guerra, né? A paz de Deus, tanto faz ter guerra como ter paz, ela é paz. Filipenses 4, verso 7, Paulo também diz assim: a paz que excede a todo entendimento. Portanto, eu encerro aqui essa mensagem desejando a todos muita felicidade, um feliz sábado, uma noite agradável, muita saúde para as nossas famílias e que Deus nos conserve firme na bendita esperança. Não vamos esquecer que o justo viverá pela fé. Um abraço e até o próximo vídeo.